Queridos, eu gostaria de compartilhar nesta noite a palavra do Senhor em um trecho muito conhecido, certamente da maioria, que é o Salmo 121. Então, abra a palavra do Senhor no Salmo 121. Geralmente eu uso a versão NVI, mas para preservar a beleza da poesia, nesta noite nós iremos seguir a versão da Revista e Atualizada, Salmo 121. Enquanto os irmãos procuram, eu irei fazer uma breve introdução. Vocês já repararam que muitos filmes, séries, livros, especialmente os épicos de aventura ou de ação, de todas as épocas, novos e antigos, têm um desenrolar semelhante. Geralmente é assim, veja se você não reconhece. Há uma introdução à história, ao contexto em que tudo se passa. Depois, as pessoas, os personagens e o povo local é apresentado. E o filme prossegue, o livro, qualquer coisa, a narrativa prossegue, os protagonistas, os mocinhos são apresentados, e logo depois, ou um pouco antes, a ordem não influencia, são apresentados os vilões, ou o mal da história. E aí, quando se revela qual é o mal da história, os planos malignos começam a se revelar. Todo filme tem um protagonista, o mocinho, e o antagonista, o mal, o vilão. E o filme se desenrola no início com um avanço. Eu vou falar filme, mas serve para qualquer narrativa. E o filme se desenvolve com o vilão avançando. Enquanto a vilania avança, os protagonistas, os mocinhos, não estão parados. Eles estão aprendendo alguma coisa, progredindo de alguma forma, ficando mais sábios, mais equilibrados, mais fortes, mais habilidosos. Só que, de repente, no início, o bem não tem a menor possibilidade de prevalecer contra o mal. E aí, conforme o protagonista vai progredindo, vai amadurecendo, chega um ponto crítico no filme. Um ponto em que parece que o mal vai concretizar os seus planos, todos irão morrer, o mal vai vencer, mas de repente, no último momento, o Salvador aparece, o herói aparece para salvar os que estão em perigos. Este é o pano de fundo de todos os clássicos literários, como, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, que não coincidentemente tem o mesmo autor, Alexandre Dumas, ou clássico do cinema, aos mais antigos, como Ben-Hur, aos antigos, tanto antigos quanto novos, Star Wars, Guerra nas Estrelas, é sempre assim. O herói ele vai progredindo. O vilão é muito mais poderoso no início, mas chega a determinado momento em que o herói é capaz de vencer. E pasme, esse fundo narrativo não é só para filme de herói, de guerra, de ação. É mais fácil de observar. Mas todo filme, pode ser drama, romance, é assim. Alguma coisa ruim está acontecendo, os personagens bons precisam progredir para então superar, no final, os vilões. Nestes e outros casos, toda semelhança não é mera coincidência. De fato, esse tipo de narrativa é conhecido como narrativa messiânica ou jornada do herói. E todos os filmes ou livros, ou peças de teatro, ou contos, ou novela, todos as narrativas que se enquadrarem neste molde que eu dei aqui, elas têm um fundo. O fundo é a Bíblia Sagrada. É o Messias revelado na Escritura. É claro que não é fiel. É claro, Jesus é Deus, mas ele
viveu um tempo de fragilidade, crescimento, bebezinho, frágil fisicamente, sempre Deus. Mas não é para você aplicar o filme à verdade, mas saiba que no fundo de todas essas narrativas que nós estamos cansados de ver, existe essa realidade extraída da Escritura, do herói, do Salvador, que vem salvar um povo contra o mal. Isso não foi inventado pelo homem. Essa resumidamente, a história da redenção. Ainda assim, se nós analisarmos os exemplos que nós mesmos conhecemos, essas histórias, às vezes, não correspondem à verdade. Mas podemos sempre contar com a ajuda de nosso mocinho, ou nosso protagonista, ou nosso Deus, o nosso Salvador. E é sobre isso que eu quero conversar, avaliando o Salmo 121. Vamos, enfim, ler a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite a lua, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que salmo maravilhoso. Só isso aqui já era pregação, podia fechar e ir embora. Que maravilha. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixastes degradar com o mal deste mundo, Senhor, mas Tu mandaste Cristo, nosso herói, nosso Salvador, para nos salvar, Senhor. Muito obrigado. E agora que a Tua palavra seja cravada em nossos corações, Senhor, para nós compreendermos a verdade. Em nome de Jesus, amém. Possivelmente, esse salmo era um cântico entoado por peregrinos, viajantes do povo de Israel. E esses viajantes, pela narrativa do salmo, pelo texto do salmo, esses viajantes estavam se aproximando de Jerusalém. Então eram homens, e naquela época se viajava em caravana. Muito difícil viajar 1, 2 homens, era muito difícil. Se formava geralmente grupos maiores e viajavam em caravanas. Um parêntese que não estava aqui, é por isso, esse tipo de viagem, você vai compreender, é por isso que no episódio, no Evangelho, em que narra que Maria e José estão viajando de volta para a cidade, e eles percebem só 2 dias depois que Jesus ficou e voltam para buscar Jesus, não é que eles eram pais desleixados, não. É que era comum viajar com grandes caravanas. Então, naquelas viagens, você não ficava o tempo todo com seus familiares, você ficava com seus amigos, com os outros parentes distantes, todo mundo viajava junto. Então, foi por isso que demorou um tempo para que eles sentissem falta do menino Jesus. Fecha o parênteses. Então, a ideia aqui é que tem peregrinos caminhando em direção a Jerusalém. E o tema principal desse salmo, que fica claro, é o cuidado e a proteção que o Senhor dispensa ao seu povo. E por que viagem e proteção são temas muito importantes nesse contexto? Lembrem, a segurança era uma grande preocupação de viajantes naquela época. Os riscos de qualquer viagem, todas eram feitas a pés ou em cavalos, mas a sua maioria era feita a pés. E os riscos desse tipo de viagem eram muito grandes. O terreno era acidentado. Pedras, buracos, aclives, declives, etc. Então, tinha perigo da pessoa tropeçar e se machucar. Ou até mesmo um animal, ter uma queda de animal, etc. Tinha perigo de insolação, se o sol fosse muito severo, se não buscasse proteção nas horas de maior calor, de maior força solar. Em contrapartida,
a noite era muito fria. Então, havia constante perigo de ter problemas de saúde, porque de dia era muito quente e de noite era muito calor. Havia perigo verdadeiro e real de ser atacado por animais selvagens, salteadores, assaltantes. Não tinha segurança. Não tinha segurança. Por isso que se viajava em grupos grandes. Mas ainda assim acontecia de ter salteadores, assaltos, animais selvagens, etc. A verdade é que a viagem feita ali naquele contexto não tinha garantia de êxito, envolvia muito risco. É claro que eles estavam acostumados, mas não é à toa que o texto narra o que diz o Salmo 121. E é justamente para servir de conforto e encorajamento em nossas caminhadas, independente das circunstâncias, é que nós vamos considerar essa maravilhosa porção da Escritura Sagrada. O primeiro ponto que eu chamei é: o nosso herói é poderoso. Está lá no Salmo, no versículos 1 e 2. Vou ler novamente. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A mensagem de eleva os olhos para o monte, lá no início do versículo 1, é quando ilustra a verdade de quando aqueles peregrinos, de longe, chegando em Jerusalém, visualizavam as montanhas que estavam ao redor de Sião, nas proximidades de Sião. O que é isso? A viagem é dura, é longa, não tem garantia, mas quando eles viam aqueles montes, o coração deles se alegrava. Estamos chegando, olha os montes de Sião. De longe eles enxergavam, significa que o risco estava passando. Os montes de Sião guardavam no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, um significado de força, imponência, segurança inabalável. Olha o que, avança um pouquinho para o Salmo 125, olha o que diz o versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Essa era a mentalidade dos israelitas quanto àqueles montes de Sião. Eles não se abalavam, eles eram firmes para sempre. Tá, mas aí parece que tem uma contradição. Por quê? Porque na sequência do nosso texto, volta lá, o salmista faz uma pergunta. Ele diz, eleva os olhos para o monte, ele vê o monte, que inspirava confiança no povo. Mas olha que ele faz uma pergunta. Ele olha para o monte e ele faz a seguinte pergunta: de onde me virá o socorro? Será que o socorro daqueles viajantes vinha dos montes? Será que era pelo fato de que, enfim, aqueles montes estavam diante deles e eles estavam chegando na cidade, é que então eles poderiam ter confiança e segurança no caminhar da viagem? Não, não era essa a confiança do povo. Por isso que ele diz, não. Aqui é uma pergunta retórica cuja resposta obrigatória é não. Por quê? Porque o meu socorro, diz o viajante, vem do Senhor. O socorro vem de Deus. O Deus de Israel é o ajudador do peregrino, é o ajudador do salmista quando ele escreveu esse texto. O Criador dos céus e da terra é a garantia de chegada da viagem, é a garantia de partida da viagem, independente se você vê os montes ou se você não vê os montes. Ele, o Senhor, é o Criador dos céus e da terra, é que o texto diz. Por isso, é esperado que o Criador de todas as coisas seja capaz de cuidar das necessidades do seu povo. Afinal, Ele é Criador, inclusive, dos montes de Sião. Irmãos, aprendemos muito a respeito de Deus por meio dos nomes pelos quais
ele é designado nas Escrituras. Toda vez nesse salmo que aparece o nome Senhor, a palavra traduzida aí é o nome, digamos, mais próprio de Deus. É Yahweh, ou Yahvé, ou se você quiser trazer para um contexto mais português, Jeová. Este é o nome mais designado para Deus nas Escrituras e é considerado o nome mais sagrado de Deus. Inclusive, judeus não pronunciam ou escrevem o nome de Deus. Uma curiosidade é que Yahweh, que é um Y, um H, um W e um H, é como chegou para nós o nome de Deus, porque os judeus, para não usar o nome de Deus em vão, os hebreus, eles não escreveram como nome com as vogais. Eles usaram só as consoantes para não correr o risco de profanar o nome de Deus e pecar quanto ao terceiro mandamento, de não tomar o nome de Deus em vão. Então chegou até nós somente as vogais do nome próprio do Senhor, que se imagina que é Yahweh. Mas o que significa esse nome? O que isso revela sobre o Deus em quem o viajante deve botar a confiança? Esse nome, só conhecer a natureza desse nome deve nos fazer confiar mais e mais no nosso Senhor. Esse nome significa: eu continuo ser o que sempre fui, ou eu continuo ser o que tenho sido constantemente. A ideia é revelar que Deus é autossuficiente. Ele não muda, Ele é o mesmo e Ele é eterno, perfeito e fiel. É um nome porque Ele é o mesmo sempre, que será lembrado de geração em geração. É porque Ele é o mesmo sempre, é que Ele cumpre as promessas. E por tudo isso, porque Deus é Deus, porque Ele é o grande eu sou, é que nós podemos confiar que durante as dificuldades da viagem nós temos sempre o Senhor presente, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que olha pelo viajante. No final do verso 1, verso 2, note que o salmista faz questão de destacar a atribuição do Senhor como Criador, a natureza do Senhor como Criador. Ele vai dizer lá: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A intenção aqui é repreender a ingratidão dos homens. Se reconhecesse de bom grado que Deus era o Criador, também entenderiam que Ele sustenta o mundo com suas mãos e que governa todas as coisas. Note, eu entender que existe um Deus que criou todas as coisas e eu ser do povo deste Deus, na nossa época, nós que somos cristãos, filhos de Deus, em Cristo Jesus, isso deve gerar em nós plena confiança. As dificuldades da vida se apresentam, como é claro em uma viagem naquele contexto, mas que nós vivemos de uma forma ou de outra. Só que saber que Deus, o Criador, é fonte de entendimento, de soberania e poder. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, Ele já revelou muita coisa pelo nome, e Ele acrescentou pela obra de seu Criador. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus e trazemos esse conhecimento da mente para o coração, nós devemos ser capazes de confiar. Porque não é qualquer Deus. Não é qualquer Deus. Em Crônicas 16, 26, um texto conhecido, olha como o fato de Deus ser o Criador atesta a verdade de que Ele é o único Deus poderoso e soberano sobre todas as coisas. O texto diz: pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. É a mesma lógica que o salmista está usando. Em quem eu vou confiar? Nos ídolos? Nos montes de Sião? Não, eu vou confiar no Senhor, que fez o céu e a terra. De fato, estes dois primeiros versículos exibem uma enfermidade, uma doença que aflige toda a humanidade.
Todos nós, de alguma medida, infelizmente maior ou menor, estamos enfermos dessa condição. Qual é? Assim que somos atingidos por algum temor, por alguma situação difícil, por algumas circunstâncias, nós olhamos para todos os lugares atrás de proteção. A proteção do dinheiro, a proteção do plano de saúde, a proteção dos amigos, a proteção da minha casa, a proteção da minha saúde, eu não sei se eu já falei, mas nós procuramos sempre, mesmo que inconscientemente, nos agarrar e confiar nas coisas criadas. Como o viajante lá que queria confiar nos montes. É por isso que o salmista escreve, para chamar a atenção, que a confiança não é nos montes. A intenção é bem clara. Embora todos os auxílios do mundo, todos os auxílios do governo, da polícia, como o pastor fala, do escambau, tudo possa, de alguma forma, ajudar em um momento e outro, a nossa confiança não é nessas coisas. É isso que ele está querendo destacar. Não devemos ter confiança e segurança, paz em outra coisa senão em Deus. Onde eu e você, meus queridos irmãos, temos procurado segurança diante das adversidades, nas paredes das nossas casas, em plano de saúde, medicamento, em conta bancária, emprego, familiares. Onde nós temos procurado, onde nós temos depositado a nossa fonte de segurança e confiança. Por mais que pareça natural, nós andarmos ansiosos diante das incertezas do mundo, é justamente diante das incertezas do mundo que nosso entendimento, nosso coração deve estar voltado para o Senhor. Não é? Isso aqui é um exercício. Isso aqui não é algo que eu vou dizer, você vai entender, sair daqui pronto. Amanhã eu não confio em outra coisa se não for o Senhor. Quem dera que fosse assim. Mas é um exercício em cada dificuldade, em cada luta. Você tem que fazer atrás, você tem que trabalhar, você tem que, se for possível, ter plano de saúde. O problema não é essas coisas em si. O problema é se a paz do meu coração, a confiança, está nessas coisas. Olha o que Jesus Cristo diz. Eu vou ler uma passagem um tanto longa, tenham paciência. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, ou o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, quem dá a elas? O Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O texto do nosso Senhor Jesus Cristo revela, esmiuça o entendimento do salmista.
O socorro diante da ansiedade vem de Deus. A ansiedade é um problema muito comum em nosso tempo. Muito comum. Muitos de nós têm sofrido desse mal gravemente. Pois você quer saber qual é o remédio da ansiedade, qual é o completo oposto da ansiedade, aonde você deve investir acima de tudo para vencer a ansiedade é em confiança no Senhor. Porque a ansiedade é fruto do que eu não sei o que vai acontecer. E eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho preocupação com o que vai acontecer. Isso é a raiz da ansiedade. Pois a raiz da cura da ansiedade é: eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio que o Senhor que fez os céus e a terra está cuidando de tudo. Por isso que ele vai dizer, nosso Senhor Jesus Cristo diz lá, no versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quer vencer a ansiedade, minha irmã? Quer vencer a ansiedade, meu irmão? Busque o reino de Deus. Está aqui a receita. Se aproxime do Senhor, leia a palavra, esteja em oração. Leia crendo, agradeça a Deus a cada dia. E isso vai gerando confiança no seu coração. Quando você vê as circunstâncias do mundo, por mais que vão nos preocupar em maior ou menor medida, mas você sabe que tem um Senhor conduzindo. Amém? O segundo ponto, o primeiro eu disse que o nosso herói é poderoso. Muito obrigado. O nosso herói é poderoso. O segundo é, o nosso herói é sempre presente. Está lá nos versos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O nosso auxílio, o auxílio do viajante, não vem de um auxiliador comum, e sim de um auxiliador extraordinário, pois ele é constante 100% do tempo, ele não tira folga, ele não se cansa. Deus não cansa, não no sentido que nós entendemos, um parênteses para não confundir a cabeça, não confundir a nossa cabeça. Lá na criação do mundo, ele descansou no sétimo dia. Aquele descanso não é o descanso do cansado, é o descanso daquele que contempla a sua obra. Trabalhou, aí terminou, aí ele para e contempla. Então, voltando ao nosso contexto, Deus não cansa a ponto de ter que dormir. Ele é onipresente, onipotente. Tudo está revelado diante dele. É esse o auxiliador. Ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel. Poderá então o peregrino tropeçar na jornada? Claro que não. Pois o guarda dele não permite que os pés dele vacilem. O sentido é que o nosso protetor, o nosso Deus, de onde vem o socorro, aonde nós devemos depositar a confiança, está sempre alerta. Não tem nada que eu e você passamos pela vida que o Senhor não sabe e não está debaixo do controle dele, mesmo que às vezes nós passemos por situações que para nós são muito difíceis. Deus é exibido então pelo salmista como o guardião. Por isso eles podiam andar e viajar confiantes na providência divina. O verso 4 diz, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. E chama a atenção para que cada indivíduo em comunhão com Deus, assim como nós, a igreja de Cristo, está debaixo desta providência e cuidado divino. Esta verdade, meus irmãos, ela é atestada em várias passagens nas Escrituras. Mas eu vou destacar que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito, que essa verdade é apontada sobre as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compõem o nosso Deus, o nosso guardião, o guarda de Israel que não dormita e nem dorme. Olha o que diz. O verso 26, que nós acabamos do capítulo de Mateus que nós acabamos de ler. Observem
as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo o que lhes ordenei. E eu, Jesus Cristo, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Espírito Santo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O intento do salmista é persuadir os verdadeiros crentes, os verdadeiros peregrinos do povo de Deus, a esse cuidado especial que o Deus Trino tem com cada um. Hoje, em nosso contexto com a Igreja de Jesus Cristo. Aqui tem muitas lições para mim e para você. Não importa quão terríveis sejam os dias, não importa o quanto ruins sejam as perspectivas de futuro ou presente, nada disso importa, porque nós devemos depositar a confiança no Eu Sou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que está conosco todos os tempos, e é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus cuida de cada um de nós em cada circunstância, independente se nós somos capazes de enxergar e compreender esse cuidado. O fato de Deus cuidar do seu povo é verdade, independente de você achar que está sendo cuidado no momento ou não. Independente se você achar que gostaria de que as coisas fossem diferentes. A verdade bíblica é claro. E esse Deus que cuida de nós está sempre acordado. O salmista, no Salmo 46, diz um texto muito bonito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultem, tuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda assim confiaremos no Senhor. Não temamos, meus irmãos. As tribulações do tempo presente não se comparam com as glórias que estão reservadas para aqueles que creem em Cristo Jesus. O Senhor é nosso protetor hoje e sempre. Sempre, meu irmão. A cada dificuldade, a cada luta, a cada momento de tristeza, a cada momento que o coração aperta, saiba que o Senhor está presente ao seu lado. Porque é a promessa dEle. Porque é o que diz a palavra do Senhor. A diferença não é a presença de Deus. A presença de Deus é constante. A diferença é como, às vezes, nós ignoramos essa verdade. O terceiro ponto é que é um herói próximo. O nosso herói é sempre próximo. Que está lá nos versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor não é apenas aquele que guarda todo Israel, mas também o Senhor não é apenas aquele que guarda todo Israel, mas também é um Deus que guarda de perto e não de longe, como uma sombra que está sempre a nos acompanhar. Alguém pode se afastar da sombra, da própria sombra? É claro que não. É assim que Deus guarda os seus. Você já refletiu um pouco sobre o caráter, sobre o atributo de Deus da onipresença? Faz parte do que Deus é, a onipresença. Significa que Deus está presente em todo lugar. Mas às vezes nós temos um entendimento errado deste dom de Deus. De que uma parte de Deus está aqui, aí uma parte de Deus está lá fora, uma parte de Deus está em outro país, e como se Deus fosse um grande, corpo imenso que ocupa a terra inteira. Não é assim, um grande espírito imenso que ocupa a terra inteira. Não é assim a presença de Deus. Não é assim a onipresença de Deus.
de alguma forma que é difícil para nós compreendermos, Deus está 100% presente em todo lugar. Deus é um ser que a gente chama simples. Simples em que sentido? No sentido de que não tem divisão. Então, se Deus é onipresente, significa que aqui agora, a totalidade da divindade, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o guarda de Israel, que não dormita e nem dorme, está presente perto de nós, meus irmãos. Assim como Ele está quando nós estamos em qualquer lugar. Este é o Deus da Escritura. Deus está tão perto do peregrino que ele será guardado de dia e de noite, em segurança de qualquer mal. Ele será guardado, lembra que eu falei dos perigos? Do frio da noite e o calor do dia. Frio da noite e calor do dia eram inconveniências naquele contexto. Insolação era comum na Palestina. E podemos entender porque o salmista afirma que era necessário proteção contra o sol. Mas uma curiosidade é porque o salmista afirma da mesma forma que a lua não vai molestar o viajante. Embora, hoje em dia, nós não percebemos qualquer ameaça física quanto à lua, é interessante que naquele contexto se cria, e em toda aquela região ali do Oriente Médio, que se você contemplasse muito a lua, você poderia ter problemas mentais. Daí que vem o termo lunático, para pessoas, hoje em dia não é muito comum ser usado, mas antigamente para pessoa que tinha algum problema mental, era chamado de lunático. Por quê? Porque se atribuía uma relação entre a lua e problemas mentais. Mas o que o salmista quer passar é que nem a lua, nem o sol, nada molestará aquele que é guardado pelo presente e onipotente guarda de Israel. Os fiéis estarão seguros em todas as adversidades, defendidos pelo poder de Deus. A palavra do Senhor, meu irmão, não promete felicidade, não promete conforto, não promete ausência de dificuldade, não promete que você não vá sofrer lutos na vida, perdas de familiares, nem promete que você vai ficar vivo. A palavra do Senhor promete vida eterna guardada com o Senhor. É isso que a palavra promete. A palavra do Senhor promete àqueles que creem em Jesus Cristo salvação da morte, salvação do pecado, da escravidão do pecado, da condenação do pecado e um dia da presença do pecado. É dessa forma que Deus guarda os seus. É dessa forma que Deus é sempre presente e próximo, cuidando que você persevere até o dia do Senhor e você esteja diante do Deus, apesar de você, se você crê em Jesus Cristo. João 16 diz, versículo 33, estas coisas, Jesus Cristo dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É esse o Deus presente perto de mim e de você, perto daquele que confia. O salmista não está querendo dar uma aula de como Deus funciona. Ele está querendo que o coração do peregrino compreenda essas verdades. Que isso saia da mente e venha para o coração. O terceiro ponto é que o quarto ponto é que o nosso herói é eterno. Está lá nos últimos versos, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo termina com o Senhor e Yahvé sendo descrito como guarda constante. Note que como esse belo cântico avançou dos cuidados com os passos do viajante, para ele não tropeçar, até a vida eterna. Olha que bonito. Lá no início ele diz assim, olha, vocês não vão tropeçar, porque o guarda de Israel está com vocês. E no final ele diz, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Que maravilha, que maravilha. João capítulo 5, versículo 24, narrando as palavras de Jesus Cristo, revela qual é esse cuidado último. Ele diz, em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra e crê que naquele me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da vida para a morte. Em outras palavras, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Jesus Cristo, e quem enviou Jesus Cristo, já foi guardado até a vida eterna, meu irmão. Em meio a um mundo pecaminoso, perigoso, Ele é capaz de nos guardar, de nós cairmos, nos guardar, nos perseverar santos, separados para Ele, até o final, onde Ele conduzirá os escolhidos à glória. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora para todos os séculos. Amém. É esse o nosso Deus, é esse o nosso herói eterno por todos os séculos. Meu irmão, minha irmã, seja qual for a luta que você enfrenta, você está no lugar certo, procurando se aproximar do único que é capaz de te guardar. Não confie nos montes, não confie nas coisas que o mundo oferece. Confie no grande eu sou, confie em Deus que guarda de perto, é poderoso, presente, constante, nunca dorme. É esse Deus da Escritura, é esse o nosso Senhor Todo-Poderoso, em que todo culto, no final do culto nós pedimos graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o único Deus, o Deus Trino, o guardador do peregrino. Onde você anda, meu irmão? Como está a sua vida? Está passando por dificuldades, lutas? Então, se você um dia entregou seu coração a Jesus Cristo, saiba que é esse herói que é o seu Salvador. O temor dos nossos dias podem nos afligir, as incertezas, as dificuldades, mas aquele que depositou confiança, esperança e verdadeira fé em Jesus Cristo, este está guardado na entrada, na saída, do sol, da lua, dos tropeços, de todas as adversidades. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Será que vem dos montes? Será que vem das proteções do mundo, da polícia, da segurança, do porteiro do meu prédio? Não. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, para sempre, em nome de Jesus. Amém.